Santa Maria vem acompanhando há algum tempo o debate sobre a administração do Hospital Universitário a partir da proposta de adesão da Universidade Federal de Santa Maria e, é claro, do Hospital Universitário à gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. O assunto está, inclusive, na pauta do Conselho Universitário, pauta que foi suspensa quando da última discussão proposta a respeito desse assunto, encaminhamento de discussão e decisão, e depois de outros fatos, de outros episódios. O mais recente deles, a discussão no Conselho Municipal de Saúde, que aprovou a adesão à administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, numa decisão que está sendo contestada por integrantes do próprio Conselho Municipal de Saúde. Inclusive, a nossa produção procurou o Conselho Municipal de Saúde, que através do seu coordenador, Alfredo Lameira, preferiu só se manifestar depois das definições da reunião marcada para o dia 7 de novembro. Mas o assunto está em aberto. E é por isso que nós estamos, nesta edição do Controle Geral, conversando, e vamos conversar a partir de agora, com o vice-diretor-geral do Hospital Universitário, Dr. Arnaldo Teixeira Rodrigues. Boa tarde, doutor Arnaldo. Boa tarde. E com o presidente da Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de Santa Maria, professor Rondon de Castro. Boa tarde, professor. Boa tarde, Vicente. Professor, embora as posições já sejam conhecidas, né, para a gente fazer um resumo, introduzir esta discussão, neste momento aqui no Controle Geral, e para telespectadores que porventura ainda não estejam, né, inteirados do que está acontecendo, alguns segmentos da universidade, ou os segmentos representativos da universidade, SEDUFISM, ASUFISM e DCE, têm sido manifestamente contra, né, a adesão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Por quê, professor? Olha, na verdade não somos só nós. Nós temos um plebiscito popular que endossou isso. Nós fizemos, o movimento sindical e social fez um plebiscito e que decidiu por ampla maioria da sociedade que não deseja a privatização dos hospitais universitários. Uhum. É uma luta que está no país inteiro e que nós vemos. Primeiro, nós vemos o mesmo governo que sucateou os hospitais universitários, não abriu vagas, não dá o aporte de recursos, é o mesmo que vem e coloca uma faca no pescoço das universidades para que aceitem uma empresa de caráter privado, passivo, com permissão de negociar, e isso para atuar dentro do hospital universitário, que antes de mais nada é um hospital escola. Uhum. Como que nós podemos, significa também quando uma empresa privada entra num hospital universitário, significa que a administração vai ficar por conta, tem outras prioridades que além da questão de pedagógica, de atividades didático-pedagógicas, que é óbvio. O próprio representante da EBSER, quando esteve aqui, falou que o custo do hospital universitário é muito alto, que tem que cortar. Ora, o hospital universitário, por sua atividade didático-pedagógica, é mais caro mesmo. E tem que ser, porque ele tem essa atividade. O que acontece é que a EBSER vem para transformar um hospital de duas portas. Primeiro, uma das portas é para arrecadação de recursos no mercado. Uhum. Os recursos que propalam que é 100% públicos que viram para cá, isso é uma mentira. Uma mentira porque existe uma triangulação financeira. Os recursos que serão captados aqui pela subsidiária da EBSER, daqui de Santa Maria, irá para a EBSER de Brasília, que é a sede, que será transposto para o hospital. Então é uma fachada, estão lavando dinheiro, na verdade, em outras palavras, e dizem que o recurso é público. E isso é brincadeira, sem falar que nós temos o TCU, que diz que aquilo é inconstitucional, a empresa é inconstitucional e imoral, a palavra deles é imoral, e o MP, que entrou com uma ação de inconstitucionalidade. O que significa que em toda essa discussão aqui, se o movimento social, o sindical, não tivesse detido a votação no Conselho Universitário há um tempo atrás, nós estaríamos com o risco de depois ter o grande mico na mão de ser considerado inconstitucional.
o que nós vamos fazer com toda essa estrutura do hospital universitário transformado numa empresa de caráter privado? Que nós temos, para você ver, nós temos problemas que não é só questão do atendimento ao público, que na hora do atendimento tem toda a correção. Não importa quem atenda, contanto que atenda, mas aquele que é atendido na hora da dor tem que saber as consequências daquilo, que alguém está pagando e alguém que tem toda uma estrutura mudada, toda montada, que é contrária ao próprio atendimento da população mais pobre. Nós temos que saber que o hospital universitário é especializado justamente por suas funções didático-pedagógicas, especializar em procedimentos de alta complexidade, que é o filão que a iniciativa privada quer atuar. Então, eu imagino como nós temos um hospital que deixa de ser público para atender por duas portas, aqueles que podem e aqueles que não podem ter plano de saúde. Isso é bastante. O 100% SUS prometido é uma falácia, é uma mentira, por causa disso. Porque a engenharia financeira que eu já falei, já elimina essa coisa. Então nós temos ainda servidores públicos que serão cedidos para trabalhar para a EBSER, que é uma empresa privada. O que isso é um absurdo. Como que o servidor público pode trabalhar para iniciativa privada? Isso é justamente a inconstitucionalidade da coisa. Então o que acontece? Nós temos funcionário, nós temos ainda dados de setores que são controlados pelo serviço público, que é por causa que tem a garantia do Estado que vão ser preservados. E justamente por trabalhar lá pessoas concursadas, os dados das pessoas que têm doenças contagiosas, são mantidos sob sigilo. De repente, de uma hora, substituindo esses concursados em seletistas, que podem, pela rotatividade do mercado, entrar e sair a todo momento. Como que vai se dar isso? Como que nós vamos tratar as pesquisas que são feitas, que é feita lá dentro? Isso existe toda uma gama de problemas que se resume numa coisa. A saída para o EBSER não é natural e nem única alternativa. Principalmente que aquele que causou o problema é aquele que apresenta como única solução isso. E nós não achamos isso. O movimento sindical acha que o governo tem que manter o hospital público justamente porque 100% SUS, com aporte de recursos que ele tirou por ameaça. Ele tirou e agora preencher as vagas necessárias com concursos públicos, que é a única garantia que o povo tem de ser atendido e o Estado cumprir sua obrigação com a comunidade. Muito bem, obrigado por enquanto, professor. Doutor Arnaldo, qual é a sua posição, qual é a posição da direção do Hospital Universitário, como é que esse assunto tem sido discutido no âmbito da gestão atual do Hospital Universitário? Bom, esse tema vem de longa data sendo discutido e é bom lembrar que essa empresa foi um projeto de lei do governo que foi discutido no Congresso Nacional e que foi amplamente discutido, aprovado na Câmara, aprovado no Senado e criaram uma empresa que é do governo, que é do Ministério da Educação. Ela está totalmente vinculada ao Ministério da Educação. Tanto é assim que o Ministério da Educação passou a sua Secretaria de Hospitais Universitários para essa empresa e todos os hospitais, independentes de terem contrato ou não, eles hoje se vinculam e tratam através dessa empresa. É uma empresa, então, pública, mas que ela tem a sua origem ou o seu vínculo com o Ministério da Educação. E que ela, portanto, na sua própria estrutura e no seu regimento, determina que ela vai atender 100% SUS, que e no contrato ela impede que sejam prestados atendimentos para convênios. Então, não se trata de privatização, porque ela é uma empresa do próprio governo, os recursos serão do próprio governo, e todos nós sabemos que há uma demanda enorme do Sistema Único de Saúde por atendimento e que não seria lógico ela criar uma empresa para prestar assistência para outros convênios e deixar de atender o SUS, que tem uma demanda que hoje não consegue ser atendida totalmente. Então, isso de que é uma privatização não corresponde à verdade, de que ela não vai atender só SUS também não é, ela tem um compromisso de atender 100% SUS
ela vem dentro de um plano de reestruturação dos hospitais universitários de longa data, que foi criado o REUF, e isso foi feito aporte de recursos aos hospitais universitários, de equipamentos, de tecnologia, e que tem e busca melhorar as condições de atendimento do hospital. O hospital tem a sua característica de ser um hospital de ensino, e isso vai continuar, isso é um compromisso que existe, tanto é que a indicação superintendente do hospital universitário é indicado pelo reitor da universidade, e, portanto, a condição de ensino ela é garantida e se mantém nos mesmos níveis, ao contrário, se melhora as condições de preceptoria. Hoje nós temos, por exemplo, 36 residências médicas, uma residência multiprofissional, e que tem deficiência de preceptoria e que será melhorado à medida que tiver mais recursos humanos e que puder ser alocados mais profissionais para isso. Eles continuarão sendo contratados por concurso público, com compromisso de técnicos administrativos em ensino e que manterão e que melhorarão o aporte no hospital universitário. Hoje nós já temos o que é colocado que existem seletistas, que vão ser seletistas. Hoje nós já temos seletistas contratados via fundação em contratos precários que o próprio Tribunal de Contas e o Ministério Público exigem que seja resolvida essa solução. E qual a solução apresentada? É uma lei, é uma lei aprovada no Congresso, sancionada pelo Presidente da República, que coloca essa como a solução para os hospitais universitários, principalmente na reposição de pessoal. E que hoje nós não temos, dentro da estrutura atual, e ainda mais que não temos mais o termo de ajuste de conduta, eles aguardam uma renovação, como manter vários profissionais para manter hoje os serviços do próprio hospital. E que não temos como perpetuar esse fato sem ter uma decisão a respeito de melhorar ou de diminuirmos os serviços do hospital universitário. Muito bem, antes de devolver mais uma vez a palavra ao professor Rondon, doutor Arnaldo, uma grande preocupação que tem se manifestado desde o início dessa discussão é a situação exatamente dos atuais servidores diretamente vinculados ao hospital universitário. Como é que fica a relação de trabalho desses servidores? Os servidores, pelo contrato, serão cedidos a essa empresa, mas eles continuam vinculados à universidade, sendo funcionários do quadro da universidade, RJU, e terão uma administração da sua carga horária, das suas atividades, do seu plantão, por essa empresa. Mas eles continuam sendo funcionários da universidade com todos os seus direitos e com todas as suas obrigações que tem hoje já na universidade. Professor Rondon, que ações serão desenvolvidas? O senhor fique à vontade para os seus comentários finais e que ações serão desenvolvidas até esta reunião marcada para o dia 7. Esta é a reunião do Conselho de Saúde? Do Conselho Universitário. Não, Conselho do Municipal de Saúde. Conselho Municipal de Saúde. Que ainda não está marcado a do Conselho Universitário que vai ser. Mas o doutor Arnaldo já dá argumentação para a inconstitucionalidade. Não pode servidor público servir empresa privada. Isso é absurdo e ainda mais colocar isso. Por isso que o MP está considerando a lei, inconstitucional. Porque ele fere um princípio básico do serviço público. Não pode colocar. E ao despeito do que ele está falando, eu acho que, de novo, já participamos de outros debates e ele está esquecendo, é uma empresa pública de caráter privado. E eu já expliquei para ele em outros debates, falta desenhar. Caráter privado significa pode comercializar. Não é público e não é 100% SUS por causa justamente disso. Falta ou é um equívoco muito grande, ou uma interpretação proposital da lei. O que significa fala das atividades didático-pedagógicas. Vicente, imagina o que significa o concurso público feito por uma empresa privada, que não é um concurso feito concurso para ingresso no serviço público. Significa que nós vamos pegar médicos para atendimento de algumas áreas. Médicos. Pode-se colocar todos. Está faltando ginecologista? Vamos contratar um ginecologista. Necessariamente, esse ginecologista, que pode ser muito bom profissional, não é preparado para a preceptoria. É uma coisa muito... É óbvio essa questão. E a própria questão de seleção, fiquem aberto como vai ser essa seleção pública ou concurso, que há uma confusão em relação proposital com isso, porque não existe essa questão. Nós estamos contratando para cobrir, e o WebSer tem uma coisa, a prioridade dela
é o atendimento geral. Isso que está lá. Não atividade didática. Como que nós podemos falar? Fala que o conselho, a universidade vai indicar o conselho que vai administrar, só que esse conselho está submetido aos interesses é uma subsidiária. É uma subsidiária apenas da sede em Brasília. Lá é a decisão, não aqui. É essa coisa que se esconde do que acontece. O objetivo é, aposentando os funcionários públicos daqui, o que acontece? Vão abrir concursos públicos? Não! Vão fazer seleção seletista e vão colocar seletistas no local. No final das contas, nós vamos comprometer todo o processo, todo o patrimônio público, que, aliás, essa é a questão do Conselho Universitário, é ceder todo o patrimônio para essa empresa, que não sabemos o que vai acontecer. Pode dar no bistunto das pessoas que não querem ninguém da administração daqui, e acabou. Porque é lá que funciona. Então, é falácia atrás de falácia, mentira, que a única coisa verdadeira é que os cargos de direção têm gratificações muito bem remuneradas. Você vê o que é para ser chefe de unidade agora do Serviço Público Federal é R$400, não é, professor? Agora como servidor de chefia de unidade, agora a menor remuneração que o governo está oferecendo para esses cargos é R$4.000. É claro que isso chega a um nível e acabou. Para conseguir apoio para entrar na empresa, isso todo mundo cativa. Agora, para os baixos, que estão ameaçados, são cedidos a trabalhar para uma empresa particular, privada, o que é um crime de lesa pátria. O servidor público tem como papel principal, o primeiro, é defender o patrimônio. E estão concordando, é uma empresa de caráter privado, tá certo? Eu dou um manualzinho para o senhor para saber isso, o que é isso depois. E o que acontece? O servidor público entrega isso para uma empresa, ele está rompendo com o próprio código de ética do servidor público. Isso é grave, nós vamos arrepender muito, porque essa não é, a empresa brasileira de serviços hospitalares não é a única saída. Ela está sendo apresentada como única saída porque tem interesses nisso, interesses para que seja particular isso, que abra, interesses pessoais nisso, porque essas gratificações são altas, isso num primeiro momento, e em terceiro, isso não significa, parece uma mágica, que vai ter atendimento mágico para todo mundo. O próprio contrato, a própria avaliação do conceito significa que qualquer coisa que se dá, vagas, adventos, melhorias, significa metas na arrecadação. Metas na arrecadação, quer dizer, se não arrecadar, não vai ter. É isso que e os professores estão escondendo isso completamente. Não vai ter vaga, não vai abrir de uma hora. Você tem uma ideia? A EBSER tem como recursos próprios para isso 700 milhões para o Brasil inteiro. Isso dá para satisfazer metade da necessidade no hospital universitário do Rio de Janeiro. E vamos dizer que isso vai ser aporte agora, assinou aqui, vai melhorar. Isso é uma piada, e é uma piada de mau gosto, que vai prejudicar a sociedade, engana a sociedade, e nós vamos perder. Nós vamos perder um hospital público, vamos quebrar a autonomia universitária, que é bravo, porque vai ser uma empresa que vai decidir as atividades, o que permite ou não a atividade didático-pedagógica dentro do hospital universitário, e a reitoria não pode falar nada, porque entregou isso na mão, e acabou. Doutor Arnaldo, suas considerações finais também, porque temos um limite de tempo e o assunto vai continuar sendo discutido, evidentemente. O professor Rondon distorce um pouco os fatos e mostra alguns